Esta conferência será gravada agora. Boa noite a todas e todos. É um prazer estar dialogando com vocês num processo de oficina. Esse é o projeto Feira de Economia Criativa, um projeto com apoio da Fundação Renova, realizado apoiado pelo edital Doce. Esse é um projeto que compõe uma média de 4 oficinas. Nessas 4 oficinas, nós ministramos comunicação, artes visuais, artesanato e culinária. E o processo, metodologia que nós utilizamos é justamente a atividade de oficina. Oficina é uma metodologia em que todos participam e todos podem colaborar com o conhecimento do qual nós estamos construindo esse conhecimento junto. Então, todos aqui têm oportunidade para falar, para colaborar com algum conhecimento. É só trazer o conhecimento e a gente vai colocando nesse grande caldeirão que é o nosso horário aí de troca dessas experiências, tá? Não se sintam inibidos para, eu não sei nada, eu não sei, não. Até uma proposta aqui que o pessoal fez agora, se eu não me engano, foi quem mesmo que falou, gente? Foi a Edmaura, ou foi a Gilmara, ou foi a Ivamara, Denise, a respeito de a gente fazer uma recapitulação aí dos conteúdos passados. Não há problema nenhum nisso, faz parte do nosso processo dar uma pequena recapitulada. Então, a primeira dica é essa. Nós temos um projeto, que é o projeto Feira de Economia Criativa, que é coordenado pela Rosandra Rufino. A base desse projeto ela fica no sítio histórico Porto, e do Porto a gente vai criar alguns núcleos de trabalho, e desse núcleo de trabalho, conforme a rede que a gente for ampliando, essa rede vai tendo outras ramificações, abrindo outras frentes, e a nossa meta é trabalhar com os princípios da economia criativa e solidária, que se alguém precisar que a gente aprofunde quais são esses princípios, a gente pode aprofundar, para falar um pouquinho dos princípios da economia criativa e da economia solidária. Mas na oficina de comunicação, ela em si, a metodologia que nós estamos utilizando, já é um princípio também de economia criativa e economia solidária. O fato da gente ministrar essas oficinas todas, esse grande bate-papo aqui, gratuitamente, já é um dos princípios, criar os espaços de saber, criar os espaços em que a gente pode compartilhar um com o outro de uma forma acessível para todo mundo. Então, por exemplo, as oficinas estão sendo patrocinadas pela Renova, através do projeto Feira de Economia Criativa, que tem a coordenação da Rosandra. Então, por que nós queremos realizar essas oficinas? Para que o projeto possa ter os núcleos bem capacitados para quê? Vamos dar um exemplo prático. O núcleo de artesanato produz seu artesanato. Então, dentro desse contexto, nós vamos arregimentar alguns empreendedores, artesãs, artesãos, pessoas que querem produzir e vender seus produtos, comercializar seus produtos. Isso é um processo, nós estamos construindo essa rede em conjunto. Então, cada um pode ministrar uma oficina, pode vender seus produtos, o próprio produto pode ser a própria oficina. Então, nesse contexto, o objetivo do projeto é fazer essa grande rede do qual nós podemos, vamos dizer assim, capacitar as pessoas dentro do que elas podem oferecer e, ao mesmo tempo, adquirir, porque hoje nós temos um conceito novo na nossa contemporaneidade, a partir agora dos anos 90, nós viemos construindo isso através da globalização, que é o prosumer. O que é o prosumer? É aquela pessoa que produz, o produtor, e ao mesmo tempo ele é um consumidor. Então, se a gente reportar para as questões, vamos dizer assim, da alimentação, nós consumimos produtos alimentícios e ao mesmo tempo produzimos coisas de outras áreas. Então, ao mesmo tempo que nós somos produtores, nós somos consumidores. Então, hoje tem um conceito muito bom
muito contemporâneo, que a gente chama de prosumer. Então, num contexto geral, nós abordamos isso no primeiro encontro para mostrar a importância de se fazer esse encontro, essa oficina, né? No momento a gente está fazendo isso online por causa da pandemia, porque os decretos nos proíbem de fazer os encontros presenciais, e a gente achou por bem, a gente conversando, Rosângela, que é a coordenadora do projeto, achou por bem a gente fazer uma forma alternativa, que é fazer de uma forma online, e depois, se houver espaço para a gente poder transformar, nós podemos fazer semipresencial, e depois, com a abertura aí técnica do contexto, a gente passa a fazer isso realmente presencial. Então, nesse momento, nós estamos tentando fazer primeiros contatos. Esses primeiros contatos a gente está fazendo online, passa e-mail, faz grupo de zap, troca ideias, provoca que as pessoas se conheçam e conheçam os produtos e os serviços que essas pessoas podem oferecer. Num contexto geral, então, a nossa metodologia de oficina, a gente está usando a oficina enquanto característica, né? Então, a metodologia da oficina é essa: cada um pode apresentar suas propostas, apresentar os seus produtos, apresentar os seus serviços, para que todos que aqui na sala possam desfrutar, trocar contato, né? Trocar e-mail. Então, a gente tem uma barra aqui do lado, que é a barra do chat, né? O bate-papo, você pode botar ali, por gentileza, coloquem seus nomes, coloque o e-mail, coloque o telefone, para vocês poderem ter, vamos dizer assim, uma troca muito legal. Por quê? Porque eu posso compartilhar os contatos com quem desejar, porque as pessoas às vezes me procuram, e o contato daquela pessoa que falou isso e aquilo, e aí eu preciso estar autorizado a passar o telefone, o e-mail, né, o contato que a pessoa tem para ampliar o seu network. Então, nesse sentido, nós falamos isso no nosso encontro. Então, para começar, eu vou colocar o meu aqui, ó, o meu contato telefônico, o contato do site que a gente tem como um blog de interatividade, só para a gente ter uma referência, e o meu e-mail. Se alguém quiser compartilhar com outras pessoas, esteja à vontade, meu e-mail público, telefone público, né, que a gente tem para o nosso chamada interatividade de contatos, tá bom? Então tá meu e-mail, tá um pequeno site de contato para vocês. Então, utilizamos essa metodologia, tá? Há pouca gente entende essa metodologia. As pessoas falam assim: vou fazer uma oficina de tal coisa. Aí ele se coloca na posição de professor. Não, quem está numa oficina, todos têm, como se fosse um círculo, todos fazem parte daquela grande pizza, cada um faz um pedaço, né? A maioria das vezes, por força do próprio trabalho, a gente que propõe a oficina, às vezes a gente traz o conteúdo já um pouco mastigado para facilitar uma coisa que hoje já é a nossa contemporaneidade, né, que dos anos 90 para o passado, nós não tínhamos a chamada interatividade, né? Com o advento da nova tecnologia, nós avançamos numa coisa chamada interatividade. O que é a interatividade? É justamente a comunicação que vai e volta, né? Porque no princípio da comunicação, quando a gente abordou aqui a temática da comunicação, só para poder aproveitar o ensejo que uma pessoa pediu, faz uma pequena revisão aí do que a gente falou. O que é mais importante que vocês entendam o que é a comunicação de modo geral, né, para vocês terem vou participar de uma oficina de comunicação e saber realmente o que é a comunicação, né? O que eu estou fazendo com a comunicação, o que eu faço, né? A gente sempre brinca assim, poxa, se a gente não falar de coisas teóricas, parece que fica esquisito, tá? Então, o que é comunicação? Comunicação é um processo que, de forma até humana, né, faz parte do ser humano. O ser humano já tem esse chamado poder, né, de comunicação. Então, de um modo geral, o que a gente propõe? Que vocês entendam que a comunicação ela tem um mecanismo. O que é um mecanismo de que você vai passar uma mensagem? Quem emite é o emissor. Quem recebe é o receptor.
Na comunicação atual, com as novas tecnologias, o emissor emite uma mensagem, mas ao mesmo tempo esse próprio receptor ele também responde essa mensagem ou transmite outra mensagem para o emissor. Isso que a gente chama de processo de comunicação. Então, ele pode sofrer algum ruído, pode ter problema, tanto de som quanto de entendimento, né? Então, isso são o que a gente chama de ideias da comunicação. Isso foi evoluindo de uma maneira tão grande que, em resumo geral da aula passada dos encontros que a gente tem feito, a comunicação ela evoluiu de uma maneira que hoje nós já estamos numa que a gente chama de sociedade da comunicação, sociedade da informação. Por quê? Os meios tecnológicos já não são mais aqueles tradicionais que passaram do século XIX para o século XX, né? O rádio, o jornal, a televisão mesmo, já são atividades, são meios de comunicação que fazem parte dos chamados meios de comunicação tradicionais. Né? Hoje, as novas tecnologias que nós chamamos, essa evolução, já estão no campo da informática, o computador, né? A internet. Então, quando isso acontece, nós já estamos numa sociedade da informação. Mas tem que ficar claro para você o que é comunicação e o que é informação. Então, hoje nós vamos aprofundar um pouco da parte prática, tá? Mas isso, assim, só para recapitular para algumas pessoas, comunicação é o processo em que eu interpreto aquilo que eu recebo como informação, tá? Nós vamos fazer hoje exemplo prático que eu preciso que vocês entendam isso muito bem. Então, a informação são dados, né? São dados, né? São conteúdos não interpretados. Então, a comunicação, quando ela se junta e faz os dois conhecimentos juntos, aí nós podemos dizer que estamos fazendo justamente um processo de comunicação. E aí, bem assim, assim, resumido, então, os meios de comunicação, mas o que são meios de comunicação? Os meios de comunicação são os canais, né? São os canais de comunicação. Então, lá na época passada, nós tínhamos os canais o quê? Orais, né? Tinha um arauto, tinha a pessoa, tinha um mensageiro que levava a mensagem. Hoje não, hoje nós temos a mensagem escrita, nós temos a carta, nós temos a própria linguagem escrita, o telégrafo, o telefone, o cinema, o rádio, a televisão, tudo isso são meios de comunicação, tá bom? E hoje o importante é que isso tudo, ela tem uma base filosófica, tem uma base teórica e uma coisa que faltou um S ali no interdisciplinaridade. É preciso ter essa constante, assim, essa coisa da interdisciplinaridade. Então, gente, assim, isso foi só para poder dar um exemplo de recordação dos assuntos que a gente abordou, né, de um modo assim mais, vamos dizer, rápido, bem rápido assim, para poder todo mundo pegar um pouquinho, né, do que a gente tinha falado. Mas isso não impede, tá? Se alguém tiver dúvida, voltar, perguntar, né? Hoje está muito evoluído os nossos meios de comunicação, as nossas relações de comunicação, e aí isso se torna até tranquilo para vocês poderem perguntar. Se alguém tiver alguma coisa para perguntar aí, eu estou aí à disposição, né? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, para a gente começar a entrar num conteúdo novo. Foi só para recapitular aí o que a gente falou. E hoje nós vamos entrar aí num bate-papo mais aprofundado. Ah, sim, isso que eu ia perguntar, porque hoje você passou aqueles Isso, slides, aquelas imagens para fazer isso. Vocês escrever, poderem. né? Apresentar, né? Isso, Eu isso, tentei fazer, né? Vamos ver se né? isso. Como você Bacana, falou, né? bacana, bacana mesmo. Muito bom, muito bom. Sem problema, sem problema. Quem tiver aí alguma coisa aí perguntar, aproveita para a gente poder também fazer uma interatividade legal aí com os contextos. Alguém mais? Alguém mais?
são bem simples. Depois que vocês começam a lidar com o processo de comunicação, vocês são bem simples de entender, né? Então, só para concluir a etapa, eu vou botar aqui, ó. Então, nós entramos num processo aí de comunicação, né? Nós entramos num processo que entendemos que a comunicação é uma ação ou efeito de comunicar, de transmitir ou receber ideias, conhecimentos, mensagens, né? Buscando compartilhar as informações, transmissão ou recepção dessas mensagens. Então, tem várias comunicações. Aí, no caso, aí, eu citei uma aí, que é a comunicação empresarial, que às vezes pode interessar alguém aqui, no caso, o Juliano, que vai trabalhar diretamente com comunicação empresarial, vai ser muito bacana. Se vocês, para quem vem acompanhando aí, você quer apresentar primeiro, Juliano, para poder a gente avançar no conteúdo? Pode apresentar aí sua intervenção, sua pesquisa, sua ideia aí, que aí eu já entro direto aí, já comentando o seu. Boa noite a todos e todos. Assim, não é muita coisa que eu escrevi, foram 10 páginas, mas é porque minha letra é um pouco grande e eu dou um espaçamento entre linhas, parece ser muita coisa, mas de repente não é, né? Eu imaginei que assim, eu vou tentar enxugar bastante a ideia para poder transmitir isso em pelo menos 10 minutos, se vocês me permitem. 10 minutinhos? Como é que é? Fica tranquilo. Qualquer coisa a gente vai mastigando e vai por parte, não tem problema não. Tá? E qualquer momento que alguém perceber que é importante destacar uma parte, fazer como o Messias falou, todo mundo aprendendo e ensinando, né? Então vamos lá. Você começou ali no slide o quê, né? Aí eu digo, né? Right Place do Brasil é o nome da minha empresa, uma plataforma de e-commerce baseado no modelo dropshipping. O que é dropshipping? O fornecedor, aquela pessoa que está cadastrada no meu site, ela é a responsável pelo envio, por todos os artigos que ela tem ali. Porque senão eu não tenho capacidade operacional de centralizar todas as peças de todo o Brasil num lugar só. Então ela fica distribuída sob a responsabilidade de quem produz aquela peça. Eu vou falar a palavra peça várias vezes porque ela é abrangente, né? Porque na arte, quando a gente vê um quadro, a gente se refere a uma peça, a gente vê a escultura, a gente fala que é uma peça, a gente vê, né? Então a gente usa essa expressão muitas das vezes. Pode até ser errado, tá, Messias? Aí, se você estiver falando errado, você me corrija, por favor. E quem, né? A plataforma terá 2 modelos de usuário. Isso aí eu vou começar falando de como é uma plataforma, como todos vocês sabem, uma coisa vão se repetir. Ela tem ali, para o usuário que compra, ela tem uma interface, né? Ou seja, uma forma que a pessoa vê. Para quem está vendendo, para quem vai colocar sua mercadoria dentro do site, dentro da plataforma, ela tem uma outra interface, entendeu? Então, ou seja, tem a interface de usuário e tem a interface do fornecedor, né? Aí possui uma distinção, né, que chama dos níveis de acesso, né? Aí já é mais computacional, não vou entrar nessa linguagem, né? Aí eu falei aqui, né, da interface cliente, interface cadastro, tá? Interface fornecedor. O fornecedor tem acesso ao cliente. Assim, o fornecedor, por exemplo, quando ele vai lá colocar sua peça em exposição, porque é uma galeria de arte virtual, tá? É uma plataforma, é uma galeria, ela vai ter a ideia de uma galeria. É como se a gente estivesse entrando numa galeria de artes para olhar peças, escolher, fazer uma compra, ou só apreciar o mais democrático possível, e a gente tem esse desejo. Então, mas aí, se alguém, por exemplo, quiser comprar uma peça de Dona Juju, Dona Juju vai ter acesso lá ao endereço daquela pessoa, ao telefone daquela pessoa, vai ter o nome completo dela, a data de nascimento dessa pessoa, né?
Já o lado cliente, aquele que compra, ele não vai ter acesso a dados pessoais importantes dos outros usuários, né? Mas ele vai ter acesso, por exemplo, quando na oficina passada ou retrasada, quando o Mecenas falou sobre o dossiê, né? Vai estar lá tanto para o modo cliente quanto para o modo fornecedor, ele vai poder ver o currículo dos outros artistas, dos outros artesãos ali dentro. Ele vai saber, de uma forma bem resumida, o que aquela pessoa faz, se ela trabalha com madeira, se ela trabalha com barro, se ela trabalha com barro, madeira, se ela trabalha com óleo sobre tela, com todas as técnicas de pintura, o que ela gosta mais de produzir, se ela gosta mais de produzir, enfim, um breve relato daquele artista, né? Uma parte, Sim, Juliano, só para poder sim. provocar você poder respirar e tomar uma água para você poder se abastecer um pouquinho. Deixa eu te perguntar. Eu vou me colocar na posição dos novatos que estão chegando. Olha só, eu entrei nessa oficina, mas eu estou sentindo que você está falando de um monte de coisas que eu vou chamar de tecnologia. Será que nessa plataforma, como você deu exemplo aí do artesanato, vai ter pinturas também? Acredito que vai ter pinturas, né? Vai, claro. E aí eu gosto de literatura. Então, eu posso, por exemplo, fazer uma análise daquela pintura e fazer a minha redação, fazer o meu comentário sobre aquela obra de arte, porque eu gosto mais é de escrever. A sua plataforma, ela contempla isso? Eu posso chegar lá, eu gostei desse quadro, esse quadro me inspira isso, fazer aquela redação minuta, vamos dizer assim, aquela minuta de uma reflexão que me veio inspirado naquela obra de arte. Eu vou ter espaço, eu como usuário, visitando o seu site, visitando a sua plataforma, seja o nome que você vai criar lá, eu vou poder fazer isso? Eu não tinha pensado nessa parte. Já é mais um detalhe, mas computacionalmente não é difícil de fazer, tá? É uma coisa bem... É uma caixinha de diálogo, alguns momentinhos de código-fonte, mas não é complicado de se fazer, não. Sim. Por que eu estou te dizendo isso? Porque dentro do teu trabalho, se você quer estar bem contemporâneo, nós vamos ter um ponto lá de interatividade com o cliente. Interatividade com o cliente que não vai comprar, mas ele vai fazer a audiência do teu site. Ele vai ter audiência. Então, eu que gosto de escrever, eu posso ser um moderador dentro do teu projeto, vamos chamar assim. Entendi. E dentro do teu projeto eu vou escrever algumas redações elogiando a obra, ou falando detalhes que está faltando. Então, quando eu crio isso, eu pego e divulgo o teu site. Na hora que eu divulgo o teu site vai ter lá um videozinho, algum clipezinho. Aí eu estou fazendo a chamada multimedialidade. Além da interatividade, eu estou fazendo a multimedialidade. E, ao mesmo tempo, você está me respondendo, me dando lá os dados do cliente do seu cliente que fez a obra de arte que está vendendo na sua plataforma. Eu já passei, troquei o telefone com ele, troquei e-mail e tal. Então, isso a gente chama de hipertextualidade, que tem lá os links, esses links. Então, você viu como a comunicação está presente na gente sem a gente teorizar nada? Então, é isso que eu quero desmistificar para vocês se sentirem à vontade na oficina, para ir perguntando. A gente só está teorizando em cima da tua prática. Tá? Então, quem gosta de escrever, gente, o site dele, embora seja uma plataforma de tecnologia, está aberto para quem gosta de escrever. Desculpa interromper, mas manda lá. Imagina, eu vou pegar uma caneta aqui para anotar o que você disse. Tá? Não, manda tudo para você depois, fica tranquilo. Você manda tudo? Beleza, vamos lá. Gente, aí eu falei dessa parte da interface. O Mecenas contribuiu agora com uma questão que provavelmente ia ser esquecida, que é essa parte dessa troca de informações que tem que existir, né? Porque tem uma pessoa que tem um olhar melhor para uma determinada peça e que
Lógico que a gente vai ter uma crítica muito grande, não é qualquer coisa que vai entrar, gente, pelo amor de Deus. Não, a gente vê uns artesanatos aí que é de fazer pena. Desculpem, né? Usa muita. Porque, veja só, é só uma parte. Eu não. Assim, o que eu mais quero é que esses artesanatos sejam menos agressivos ao meio ambiente possível, né? Tanto que eu ouvi, dona Juju, várias pessoas, artesãos aí, falando que eles extraem coisas que é descartado na natureza e transformam aquilo como arte. Isso é fantástico, isso é fundamental, né? É o compromisso ambiental da empresa, né? É uma coisa que eu reflito muito, né? Agora vamos lá para o quando, né? Aí, gente, aí eu vou entrar aqui no, né, eu não querendo ser professor, tá, mas aí eu tive que fazer rebuscar um pouco na minha memória, não fiz consulta nada, eu fui escrevendo o que vinha na cabeça, de repente até eu fiz até um pouco de anacronismo, até violentei a história de alguma forma, né? Entendeu? A temporalidade é algo complicado de expressar na internet, né? No entanto, segue alguns dados temporais. A ideia de se criar um e-commerce veio em dezembro de 2021, de 2020. Em 1º de janeiro, iniciei a conversa com um amigo sobre a ideia. Naquele período, eu pensava em abrir um e-commerce para pets, para bichinhos, né, para animais. Consultei a ideia na internet e vi que o mercado estava encharcado, tinha muita gente fazendo isso, né? Outro problema que eu encontrei, né, quando fiz essas consultas, aí vou falar, né, vou repetir um pouco o que eu já falei, é que muita parte desses, até dos brinquedos dos pets, eram de plástico, eram de materiais que, de repente, você ia comprar seu animal, ia brincar, ia usar, e depois você ia descartar da natureza e aquilo não ia se decompor. Então, se você gosta de animais, por que você está agredindo exatamente o meio ambiente? Não tem lógica. Então, eu vi que era praticamente impossível levantar aquela ideia exatamente por isso, né? Pela agressão à natureza. Eu não queria que na composição, eu falei, né, dos produtos tinham muitos materiais químicos, né, porque às vezes você vai comprar você acha tão bonitinho que é um animalzinho, mas de repente aquilo lá tem vários componentes químicos que agridem esses animais, no ponto de vista molecular, lá, né, na vidinha celular deles, né? Aí, quando eu comecei a pensar sobre essa coisa de não agredir a natureza, me veio a ideia do artesanato, que foi a primeira ideia, né? Não, eu vou tentar, então, fazer um site de e-commerce para artesanato. Aí, artesanato foi vindo na minha cabeça outras ideias, quadros, esculturas, livros antigos e tal, tal, tal. E foi entrando na minha cabeça, eu fui, de certa forma, colocando isso no papel, pequenas ideias que foram, que estão sendo construídas, né? Aí, quando eu pensei em artesanato, também fiz uma pesquisa. Naquela pesquisa de a originalidade das peças, né? Então, eu fui passando por todos esses crivos na minha mente, né? Porque na arte a gente tem uma dificuldade gigantesca de dizer o que é feio e o que é belo, né? A gente pode, assim, aquela arte é bela, mas do ponto de vista de quem observa, né, de quem faz, de quem observa, isso é muito subjetivo. Então a gente não consegue dar uma definição, né? A gente não tem como definir o que é arte e o que deixa de ser arte. É complicado isso, né? Mas a gente tem a nossa crítica, né? Aí, outros fazeres, né? Aí, quando eu comecei a pensar essas coisas todas, vem os outros fazeres da arte, né? Que eu cheguei até a mencionar. Os quadros, os antiquários, que são relógios antigos, de repente, um, tem que ser coisas que possam ser transportadas pelos correios. Não pode ser uma coisa, uma cama, por exemplo, antiga, fica difícil, porque é pesado, é caro transportar, então você tem que pensar bem como é que é a questão do frete também. Isso entra no cálculo do nosso negócio.
Aí eu pensei, antiquários, discos antigos, livros antigos raros, né, que edições raras, né, filmes raros em rolo, em VHS, ou até mesmo DVD já, né, já entrando agora na época da tecnologia, mas que hoje já se tornam raridade. De repente até jogos antigos, né? Enfim, são coisas que nessa parte aí da música, materiais esportivos raros, né? De repente uma bola de beisebol, uma bola de basquete que foi de um jogo específico que foi muito importante para a história do esporte, vai ter uma sessão para isso também dentro desse site. Vocês estão vendo como a arte ela vai crescendo de tamanho, a ideia. E eu vou ter que enxugar, tá? Eu vou falando tudo aqui, mas a gente vai ter que passar com, né? Esculturas. E uma coisa que eu desejo demais, né? Que é uma coisa que eu quero ver pessoalmente, quero compartilhar pessoalmente, são imagens sacras. Eu tenho, apesar de ser ateu, eu tenho um verdadeiro amor por imagens sacras, seja da Igreja Católica, do Candomblé, da Umbanda, dos hindus, enfim, de todas as ocasiões da história da humanidade, a referência com os deuses, né? Essa coisa do sobrenatural, isso me fascina. Aí a ideia de transmitir isso através de imagem. Então, eu quero muito que apareçam escultores, artistas nessa área. Entendeu? Eu estou na parte, eu estou falando aqui do quando, né? Artesanatos com profundo significado histórico, técnicas de confecção manual, que lhes dê a exclusividade e originalidade. Todo e qualquer artesanato pode ter composição de produtos de origem industrial. Pode ter, mas prevalecerão os que usam materiais reciclados ou que sejam encontrados na natureza, né? Que eu vou, assim, que eu desejo muito que essa característica apareça muito na minha empresa, né? Como é que eu vou fazer tudo isso, gente? É o como agora, né? Os fornecedores colocarão na plataforma os seus produtos, né? A divulgação, a publicidade acontecerá nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, custeados pela plataforma. O cara a pessoa que vai colocar o produto na minha plataforma, ele vai estar pagando indiretamente, mas não indiretamente, né? De início, quem vai startar essa parte, quem vai dar o start da publicidade, serei eu, né?